Bom dia, professor Aurélio. Mais Bom uma dia, vez, um Leonel. prazer aqui. A todos que estão acessando hoje essa conversa. Na verdade, hoje iniciamos uma série de 4 aulas ao vivo com o professor Aurélio Fernandes sobre a história do trabalhismo e como surgiu, como se desenvolveu, ou seja, quais os acontecimentos principais que formaram e moldaram as suas características, quem foram os homens e mulheres que construíram esse espectro político de fato e que mais fez pela classe trabalhadora. E começa, mais ou menos, cada aula vai ter uma parte. A gente começa nessa aqui um pouco antes de 30 até a Carta Testamento. Depois da Carta Testamento, o afastamento da luta armada, de Brizola, lutas no exílio, até a Carta de Mendes. Depois de 83 até os dias de hoje, Carta de Mendes e a degeneração do trabalhismo. Ou seja, uma oportunidade para que a gente conhecer melhor esse legado que foi combatido tanto pela direita, né, professor Aurélio, ou seja, o 64 é o maior exemplo disso, fomos apeados em 64, né, como também por parte da esquerda que usou e abusou de conceitos do populismo, ou seja, para desqualificar figuras históricas como Getúlio, o próprio Jango e Leonel Brizola também. Professor, bom dia. Mais uma vez, a minha honra e gratidão nessa aula que a gente possa aí dialogar com o momento agora. É por isso que nem a gente estava conversando ao vivo, você falou muito bem. O Brizola dizia entender esse fio da história, né? Quanto é importante. É contigo. De fundamental importância, bom dia para todos que estão assistindo. Eu não vejo isso como uma aula, eu acho que é uma oportunidade da gente debater, da gente repensar, da gente, enfim, discutir o que foi o trabalhismo, né, o papel dele no processo histórico, quanto que foi uma história mal contada, inclusive por nós, muitos do que assumiram o trabalhismo têm uma visão muito equivocada, no sentido não de entender o fio da história, como o Brizola colocava, mas achando que a gente vai reproduzir, né, o que o trabalhismo fez a partir de 45 enquanto partido, né, ou que nós vamos reproduzir o que o Getúlio fez de 30 até 45, que influenciou uma parcela expressiva da classe trabalhadora a se assumir enquanto trabalhista em 1945 com a fundação do PTB. Então, eu acho que isso já é uma demarcação, né, do que a gente vai estar fazendo aqui. Esse conceito de populismo é um conceito que traz mais confusão do que contribui para a gente entender o processo histórico brasileiro. Tem um livro muito interessante chamado O ABC dos Operários, que é de um brasilianista, um americano chamado John DeFrente, historiador, e ele fez esse livro porque no mesmo período que o Refor lançou o livro dele sobre populismo, em que ele negava praticamente todo o processo histórico anterior a 64 como sendo um processo de construção da consciência de classe e tudo mais, e colocava só como o império do reformismo do PCB e do populismo, do trabalhismo e tudo mais, e ele achou aquilo muito unilateral e ele começou a pesquisar. Ele resolveu escrever esse livro. Claro, ele começa a pesquisar exatamente no ABC, que é onde ocorreram as grandes greves, que eram um referencial, né, do VFOR para dizer que estava surgindo novo, que não tinha nada a ver com o passado e tudo mais, um passado ruim, um passado que tinha que ser abandonado, a CLT como o AI-5 dos trabalhadores, enfim, todo aquele discurso. Curiosamente, depois ele termina no PSDB. E ele acaba chegando à conclusão, ele comprova isso no livro, como é que a realidade era muito mais dinâmica, muito mais rica do que aquele retrato em preto e branco que o Verfor pintou, né, no livro dele, e que muitos embarcaram, que a maioria da academia, de certa forma, até hoje, muitos espaços, é isso que é hegemônico, uma história completamente mal contada. Bom, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que desmistificar na história do trabalhismo é o que a oposição ao trabalhismo sempre disse, né? Que toda a legislação social, todo aquele processo de modernização do país foi uma iniciativa do Estado.
né? O Estado pura e simplesmente outorgou as leis trabalhistas, entregou as leis trabalhistas, né, na mão dos trabalhadores. Por mais que esse tenha sido o discurso, por exemplo, de uma parte de um período do Estado Novo, e aí a gente tem que entender isso historicamente, como ocorre, não é verdadeira essa versão. Se a gente for estudar a história do país na própria República Velha, a gente vai ver que desde o início da República você tem um movimento sindical, um movimento operário, né, que vai reivindicar, vai ter reivindicações, né, vai fazer greves, vai enfrentar o Estado, vai enfrentar os patrões. Claro, era pequeno, ainda inexpressivo, né, com o advento da Primeira Guerra Mundial e com um embrião de industrialização, esse número aumenta de trabalhadores, então se torna mais, né, expressivo, inclusive a chegada dos imigrantes vai trazer a concepção anarquista, que vai começar a conviver, né, com esses sindicalistas que tinham um posicionamento político, que participavam da política, muitos eram do Partido Republicano nos seus estados, né, e que tinham uma atuação no movimento operário. Em 1903, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você vai ter uma greve expressiva de trabalhadores que posteriormente vai até influenciar a revolta da vacina. Muitos dos métodos utilizados pelo povo, pelos trabalhadores naquela revolta, eram métodos que eram oriundos da luta sindical, da ação direta sindical, né? Claro, isso vai é uma massa de trabalhadores fluida, uma coisa policlassista, luta por condições de vida digna. No caso, esses trabalhadores não tinham uma concepção revolucionária, não estavam querendo tomar o Estado, não tinham essa perspectiva, né? Os anarquistas tinham uma posição de destruição do Estado burguês, de não participar da política, de querer que o Estado não tivesse nenhuma, deixasse que eles, os trabalhadores, eles, os patrões, né, a classe operária, os patrões resolvessem suas contradições, e a greve geral seria o instrumento para a tomada do poder e a destruição do Estado burguês e implementar imediatamente um Estado, né, comunista. Bom, de 1906 a 1920 vai ocorrer esse crescimento dos anarquistas. É falso dizer que havia uma polarização muito grande entre os anarquistas e os chamados amarelos, né, porque eram economicistas, eram economicistas, não, eles praticavam a política, né, participavam da política, né, institucional. Havia muitas vezes complementaridade, por exemplo, em 1917, quando você vai ter a greve geral de 17, que foi o Ano Vermelho, foi uma das maiores greves da classe trabalhadora no Brasil, os chamados sindicalistas amarelos, eles participavam da greve, inclusive apoiando a greve, participando da greve, alguns eram advogados, enfim. Havia uma série de iniciativas interessantes ali de relação entre eles. E essas greves gerais de 17, em São Paulo, 1918, 19 em Porto Alegre, Recife, Niterói, Rio Grande do Sul, 1920 na Bahia, elas vão ser determinantes para que a classe dominante começasse a perceber que só a repressão ao movimento operário não ia resolver a situação, que havia necessidade de atender a essas reivindicações de alguma maneira. É claro, né, a classe dominante ela tem muito claro que atender às reivindicações dos trabalhadores, melhoria salarial, melhoria de condições de trabalho, não altera 1 milímetro a dominação de classe ou o nível de exploração. Ou seja, né, eles vão tentar, obviamente, equilibrar, né, trabalhar. Não era ainda uma visão como a visão que Getúlio vai trabalhar depois de 30, mas já era uma visão no sentido de tentar conter, usar aquela lógica do reprimir e oferecer ou garantir algumas coisas reivindicadas pelos trabalhadores. Aí você vai ter, em 1918, a Câmara vai criar uma comissão de legislação social, há uma discussão, né? Se você for ver lá a discussão dos parlamentares, é um negócio assim chocante, parlamentar dizendo que o trabalhador era preguiçoso a priori,
que não tinha que dar férias, porque o trabalhador ia acostumar com o ócio, então era besteira dar férias. Pelo É contrário, parecido com um pouco o discurso de hoje, né, professor? não tinha que aumentar, totalmente. Não tinha. Só citar as pessoas, só uma parte citar as pessoas que estão Não, entrando e beleza. estão saudando. Quero mandar um abraço aqui para o Neto Miranda, para a Vitória que entrou, a Denilson, o Gabriel, o Saulo, o Reinaldo. E aqui eu acho que a Luana fez uma pergunta direcionada para ti, professor. Bom dia, compadre. É populista, que é o homem que mais claramente quis passar o Brasil a limpo. Que populismo é esse que eles falam, que dizem populismo não será popular? A pergunta da Luana, que já estava mais ou menos dialogando sobre isso, né, professor? Exato. Quer dizer, todos esses encontros que a gente vai ter, de certa forma, vão estar tratando dessa questão. E a própria questão, tem alguns autores que querem colocar, querem assumir o populismo, né, no sentido de que o populismo seria uma coisa positiva, porque é popular e tudo mais. Eu acho que populismo é uma confusão conceitual que acaba não permitindo a gente perceber a realidade concreta da atuação da classe trabalhadora nesse processo todo e qual foi o papel do trabalhismo nesse processo. Né? Bom, mas aí voltando. Em 18 vai se criar a Comissão de Legislação Social, 19 Lei de Acidente de Trabalho. Em 1921, um ano antes da criação do Partido Comunista Brasileiro, vai surgir a Confederação Sindicalista Cooperativista Brasileira, e a ideia era exatamente permitir a possibilidade do trabalhador ter uma atuação também no campo da política, né, da política institucional. Em 23, você vai ter, em pleno estado de sítio das revoltas tenentistas, caixas de aposentadoria e pensões ferroviários, criação de um Conselho Nacional do Trabalho para julgar processos relativos às questões trabalhistas, ou seja, a justiça trabalhista ela não foi uma coisa, um raio no céu azul, entendeu? É um processo de acúmulo. E nós estamos falando aqui em 1923, então ninguém vai me falar aqui agora comparar isso com o fascismo, com a Carta del Lavoro. Né? Tá vendo como é que as coisas vão se clareando, você começa a perceber que o processo é um pouco diferente de uma história mal contada. Em 1926 vão ter lei de férias comerciários, operários industriais, o Código de Menores. Agora, o interessante disso é que as leis existiam, mas não eram viabilizadas no chão da fábrica. Né? Os patrões não implementavam essas leis, tanto que tiveram que criar esse Conselho Nacional, havia um enfrentamento, greves e tudo mais, para que essas leis fossem, né, aplicadas. Poucas empresas, onde os trabalhadores eram muito organizados, respeitavam a lei dos 15 dias de férias. As corporações estrangeiras, né, que naquele momento monopolizavam o transporte coletivo, olha só que interessante, monopolizavam transporte coletivo, gás, minas, metalurgia, frigorífico, sempre se recusaram a cumpri-la. Sempre se recusaram a cumprir essas leis. E aí é interessante que é nesse contexto todo que eu estou colocando aqui que a gente vai para o Rio Grande do Sul e começa a perceber que a oligarquia no Rio Grande do Sul ela tem uma relação diferente da relação das outras oligarquias com o movimento operário. A oligarquia gaúcha, né, os chamados republicanos gaúchos, eles têm uma postura influenciada por uma realidade objetiva das condições materiais do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul é um estado cuja produção, até mesmo a produção industrial, porque era um polo industrial naquele momento, era Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul tinham peso, né? E o Rio Grande do Sul tinha, o principal produto dele era voltado para o mercado interno, que era o charque. Isso gerou um nível de consciência em relação ao liberalismo profundamente crítico ao liberalismo que imperava nas relações políticas, né, estatais naquele período, dos grandes cafeicultores, do domínio dos grandes cafeicultores. Isso aí gerou
obviamente, no Rio Grande do Sul, uma concepção diferenciada. O Rio Grande do Sul sempre defendeu o mercado interno, tinha uma lógica, né, diferenciada da hegemônica na classe dominante, o país agrário. E onde eles vão procurar, onde é que essa classe dominante no Rio Grande do Sul vai procurar um ideário, um pensamento que pudesse legitimar essa visão de mundo, né? No positivismo. No positivismo. E, especificamente, num positivismo que assumia um conteúdo social, que falava de uma democracia social, que falava da participação, era um positivismo que defendia uma lógica plebiscitária, que defendia o voto das mulheres. Então você tinha toda uma visão progressista, né? Não gosto muito desse termo, mas serve para a gente usar agora, uma visão progressista, né? Em várias, que naquela época era extremamente avançado. Para você ter uma ideia, em 1917 você vai ter a greve no Rio Grande do Sul, tem um livro maravilhoso do Miguel Bodeia, que em 1917 as greves do Rio Grande, a greve de 17, as origens do trabalhismo gaúcho. Esse livro aqui é espetacular. É um livrinho pequeno em que ele vai contar essa greve do Rio Grande do Sul e vai mostrar como foi a relação dos grevistas, dos operários em greve, dos trabalhadores em greve com o governo. Para vocês terem uma ideia, o governo não reprime as manifestações, o governo reconhece as manifestações, diz que as reivindicações são legítimas, né? Os operários dominam Porto Alegre, as pessoas, para se locomover em Porto Alegre, precisavam de autorização do comando de greve em relação a... Ou seja, o governo não reprimiu esse tipo de postura e vai negociar, vai servir de intermediário entre os patrões e os operários para que as reivindicações dos operários fossem atendidas. Então é uma relação completamente diferente da relação. E qual é o maior problema que eles vão encontrar? Exatamente uma empresa nas mãos de ingleses, que era a ferrovia, Highway, a empresa, acho que era Highway o nome, que não aceitou negociar de forma nenhuma. E depois o Borges de Medeiros vai estatizar. Ele vai desapropriar essa empresa ferroviária. Então, quer dizer, é uma relação diferente. Ali já estava se forjando. Quer dizer, o Getúlio surge na política no meio desse, né, caldo de cultura, digamos assim. Ele vai surgindo ali naquele processo. Só que essa era uma concepção minoritária. Não havia, por exemplo, a possibilidade a nível nacional, em 1917, 1920, de se tornar hegemônico uma visão de um país modernizado, com relações trabalhistas mais avançadas. Não havia isso. O Brasil era hegemonicamente dominado por a concepção de que o Brasil é um país agrário e é isso. E os grandes cafeicultores dominavam o poder e acabou. Nenhuma dessas visões eram levadas a sério. Eu costumo fazer uma comparação com o período anterior à crise de 29, que o liberalismo não era questionado. Vários economistas diziam, olha, isso vai dar merda, hein? Desculpe o palavrão, mas o termo era esse mesmo. Isso vai dar problema. Vocês estão explorando demais os trabalhadores, isso aí vai gerar um problema. Não é assim, é maluco, isso não é, que isso, o capitalismo é isso mesmo, as leis, né, do mercado vão resolver o problema. Aí veio a crise de 29, arrebentou com tudo, aí o Keynes vira um referencial, keynesianismo, para os Estados Unidos para a saída da crise, que era ridicularizada alguns anos antes como uma coisa que não tinha lógica nenhuma. É um pouco o que vai acontecer aqui também, quer dizer, quando tem a crise de 29, que atinge diretamente, né, a exportação brasileira de café, o café era responsável pela exportação de 70%, né, do consumo do mundo, né, isso vai arrebentar com a economia brasileira. Né? O café era importante para a acumulação de capital na Europa, por incrível que pareça, servia o café servia para manter o trabalhador atento, acordado, horas e horas e horas de trabalho, quer dizer, não era uma coisa supérflua.
É importante a gente ter claro isso. Você tem cartazes na época da Europa mostrando o trabalhador tomando, o cara vestido de macacão, de operário, boné e tudo mais, e tomando café, e beba o seu café, não sei o quê. Era uma forma, inclusive, de estender as jornadas de trabalho com o trabalhador ficando atento. Bom, isso aí só dei uma saidinha do central. Aí o que acontece? Esse contexto aí vai abrir a possibilidade, vai gerar uma crise, uma fissão nas classes dominantes, e a oligarquia do Rio Grande do Sul, os setores da elite dominante no Rio Grande do Sul, tem a possibilidade de construir uma aliança política chamada Aliança Liberal, que pela primeira vez na história das classes dominantes no Brasil, pelo menos eu não conheço nenhuma outra iniciativa desse tipo, vai ser um programa, né, que vai botar na prática, vai costurar uma aliança que na prática vai transformar esse positivismo social num programa político. Vai juntar as reivindicações dos trabalhadores, as reivindicações das oligarquias regionais que estavam excluídas, as reivindicações daquele ascendente empresariado industrial que estava ainda, né, se consolidando, as bandeiras dos levantes tenentistas, e vai juntar tudo isso num programa que pregava a reorganização da economia nacional, diversificação da produção, incentivo à industrialização, regulamentação de uma nova legislação trabalhista, instituição do voto secreto, do voto feminino e anistia aos presos políticos, principalmente os tenentes, né, que naquele período haviam muitos deles que estavam presos, né, em função dos levantes tenentistas que foram reprimidos. Essa aliança liberal, ela consegue, claro, tem uma repressão muito grande. Em 22 aparece o PCdoB, Partido Comunista, né, do Brasil, PCB, ele vai ser fundado, né, o PCB ele vai começar a travar uma luta com a concepção anarquista do movimento sindical, vai haver um enfrentamento em relação a isso. Já antes, né, o PCB é uma consequência de um grupo de anarquistas que foram percebendo essa limitação do anarquismo, de não travar a luta política, como eles estavam perdendo espaço, inclusive para o Estado, em algum sentido, e que eles precisavam ocupar esse espaço com uma política que fosse dos trabalhadores e não para os trabalhadores. O próprio surgimento da Confederação, né, sindicalista, cooperativista, CSCB brasileira, ela se dá em 21, ou seja, antes da formação do Partido Comunista Brasileiro. O Partido Comunista Brasileiro é formado, ele imediatamente participa, presente, e tem uma influência muito grande dentro dessa confederação, que vai durar até 1924, quando o PCB, a partir de determinado momento, cria uma política, né, de atuação no movimento, na política, que era o Bloco Operário Camponês. Começa como Bloco Operário, depois amplia para Bloco Operário Camponês, e eles vão ter uma participação no processo eleitoral. Por que eu estou colocando essa questão do BOC? Porque é curioso como o BOC não vai, obviamente, apoiar a Aliança Liberal. O BOC sofre uma repressão muito grande do governo do Arthur Bernardes, tem dificuldade de participar do processo eleitoral, mas tem uma característica interessante: a sua base social acaba se aproximando da Aliança Liberal. A mesma coisa vai acontecer com a Liga Armada Revolucionária do Prestes. Ela vai se aproximar, a base, né, os tenentes e a base social que tinha um referencial na liderança do Prestes naquele momento acaba se aproximando da Aliança Liberal. O Prestes se recusa a participar, né, como líder militar da revolta, que dá origem à chamada Revolução de 30, que é um golpe, né, não é uma revolução, uma expressão popular. Na realidade, o governo ele é derrubado por uma junta militar e depois aceita, né, obviamente, a pressão que houve de todo o país, de mobilizações populares e tudo mais, acaba aceitando o Getúlio se tornar presidente, representando aquele conjunto de forças que se situava em torno da Aliança Liberal. O Prestes não aceita participar, ele diz que essa revolução não tem nada a ver com que ele lutava como tenente. Naquele momento,
ele está se aproximando, está conhecendo o pensamento marxista, está começando a se identificar, né, com uma lógica revolucionária, comunista. Então, ele não é bem visto pelo Partido Comunista Brasileiro, que era profundamente obreirista, tinha um desvio obreirista muito grande, então dizer que o Prestes era um pequeno burguês, então havia uma dificuldade muito grande de aproximação, né, entre o Prestes e o Partido Comunista. Vem a chamada Revolução de 30, Getúlio chega ao governo num momento dessa crise violenta no mundo inteiro. É um momento que você está procurando alternativas para a grande saída do Getúlio foi perceber, do Getúlio e das forças, obviamente, que ele representava, que a gente tem que tomar cuidado com isso também, para não parecer que o Getúlio estava acima de todos, né, fazendo a política. E não era, ele representava um grupo, um conjunto de forças políticas que construíram e deram origem a esse projeto. Que projeto era esse? Era um nacionalismo burguês, autônomo, democrático, que tinha como base doutrinária esse positivismo social gaúcho, que estava enfrentando uma crise no mundo, né? O mundo vivia uma crise capitalista brutal, né? Vários países construindo alternativas, né? No caso da Europa, estava havendo um crescimento enorme dos movimentos de esquerda, né? Os partidos comunistas, socialistas, social-democratas, trabalhistas estavam num ascenso significativo, porque a democracia, né, liberal já tinha mostrado que não solucionava as questões da maioria, né, e dos trabalhadores, especificamente. Né? A União Soviética, acredito eu que muito mais pelo bloqueio brutal que ela sofreu desde a Revolução, desde 1917, ela não sofreu nenhuma consequência da crise de 29, ela não estava inserida, né, no capitalismo mundial, ela estava isolada, e ela não sofreu problema nenhum, então era um referencial, olha aqui, o modelo soviético funcionou, está ali, não tem crise, não tem desemprego, não está tendo problema nenhum e tudo mais. E isso também fortalecia os setores de esquerda europeus, que obviamente tinham referencial também, tiveram, mesmo que crítico, tinham referencial na Revolução Russa de 1917. Então, o que a classe dominante vai fazer na Europa para se contrapor esse ascenso da esquerda? Ela vai apostar no fascismo, não é só na Europa. Né? No caso dos Estados Unidos, você vai ter também uma tentativa até de golpe fascista nos Estados Unidos. Mas como é uma história diferente, é uma historicidade diferente, a gente vai ver que o processo segue outro caminho. Mas, por exemplo, grandes empresas europeias e americanas, e norte-americanas, estadunidenses, apoiaram o fascismo. ITT, Shell, Standard Oil, IG, Farben, Texaco, IBM, apoiaram a própria Ford depois, né, claro. Então, quer dizer, isso aí, né, não é novidade. Né? Nos Estados Unidos, como não havia uma ameaça concreta por parte do movimento operário, a possibilidade de chegar ao poder, né, como estava havendo na Europa, até uma transição, entre aspas, democrática, no sentido de um partido comunista, socialista, mais radicalizado, ganhar eleições e chegar ao poder, ao governo, não poder não, ao governo, que essa é uma diferenciação que a gente tem que fazer, né? Poder e governo são coisas diferentes. Então, de chegar ao governo e, quiçá, quem sabe, radicalizar as reformas e haver uma revolução socialista, isso não havia condições para isso, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, a saída da classe dominante lá, né, como Roosevelt falou, ele acabou seguindo o seu amigo Getúlio Vargas. O Getúlio chegou a dizer isso, que o New Deal norte-americano era uma tentativa próxima ao que o Vargas tinha feito, né, no Brasil. Que o New Deal vai surgir depois da implementação desse início de política varguista, né, que começa em 30, no caso do New Deal, acho que é 34, 33, por aí. É um pouco mais para frente. A data certa agora fugiu na minha cabeça.
Bom, para vocês terem uma ideia, por exemplo, na Europa você vai ter, isso é pouco conhecido, você vai ter na Suécia um modelo de corporativismo societal, que era de base democrática, e um modelo de decisão tripartite. As organizações sindicais de trabalhador e empresário, formado por ramos de produção, e o Estado, que organiza a intervenção estatal na economia para superar a crise. Tinha uma relação, era outra alternativa diferente da alternativa do fascismo, do nazifascismo. Então eram várias as questões que estavam colocadas ali. Getúlio vai implementar, a partir dessa lógica do Estado-providência, que tinha como objetivo garantir o desenvolvimento econômico voltado para as maiorias, garantir que os mais fracos, né, os que eram explorados, tivessem melhorias nas suas condições de vida e tudo mais, ele vai assumir isso e vai começar a implementar uma série de medidas para isso ser encaminhado. Como é que os trabalhadores vão enxergar isso? Bom, alguns autores dizem o seguinte, que havia um movimento sindical fortíssimo antes de 30, né, com uma expressão da representatividade brutal, e que em 30 o Estado veio de cima para baixo, destruiu essas organizações autônomas e implantou um modelo sindical de cima para baixo, né, sindicalismo oficial e tudo mais, e acabou o movimento sindical no Brasil, que só vai ser retomado em 1979, com o surgimento do novo sindicalismo e tudo mais, não sei o quê, que esse período aí seria o período do chamado populismo, etc, etc. Para entender como isso aconteceu, né, se diz que outros autores vão dizer não, o que acontece é que o que facilita esse trabalho para o governo do Getúlio é porque nesse momento vai haver um processo de urbanização muito grande, vai haver uma massa do campo, com uma tradição de coronelismo, de outorga de direitos, enfim, de uma relação, né, patriarcal, etc. E tudo isso levaria a que essa classe se adaptasse, né, e aceitasse o sindicalismo oficial. É isso que eu chamo da história mal contada. E, na realidade, o que vai acontecer no início é uma resistência muito grande, em 1931, quando se implanta a lei de sindicalização. Há uma resistência muito grande da classe trabalhadora em relação a isso, uma resistência difícil de ser quebrada, né? Só que os anarquistas e os comunistas não eram majoritários no movimento de trabalhadores, havia muitas categorias sem terem sindicatos organizados e tudo mais, e isso atraiu essas categorias, né? Se aproximou essas categorias desse movimento sindical oficial, né? A legislação trabalhista ela passa a ser uma legislação universalizada, essa é a grande jogada do Getúlio, ele pega toda aquela legislação, todas aquelas reivindicações que foram transformadas em leis para determinadas categorias que eram mais organizadas, ele transforma isso numa legislação que atinge toda a classe trabalhadora, né? E aí a fiscalização do Ministério vai lá, o trabalhador, a lei não é implementada, aí ele vai lá, fiscaliza, aí conhece o sindicalista, vocês têm que se organizar, organize um sindicato, aí começa a ver todo esse processo. E é óbvio, ele vai trabalhar numa lógica que é trabalhar entre o discurso revolucionário do PCB, dos próprios anarquistas, que colocavam que não adiantava atuar nesses sindicatos e que a solução era a revolução, né, ou uma greve geral para derrubar o governo, ou uma revolução socialista, ele vai trabalhar na questão dos interesses imediatos da classe trabalhadora. Vamos atender esses interesses. Tanto que, com o tempo, o que vai acontecer? Os anarquistas vão praticamente virar um grupo isolado dentro do movimento sindical, e o próprio Partido Comunista Brasileiro começa a perceber nesse processo que ele deveria atuar dentro desses sindicatos oficiais. Por quê? Porque aí acontece um processo muito interessante. A classe trabalhadora ela não se submete ao Ministério do Trabalho, apesar do sindicato ser oficial, porque acontecia uma coisa muito curiosa. O Vargas tinha a ilusão, tem um livrinho da Vânia que é espetacular, que ele chama O Capitalismo Independente Latino-Americano, que ela mostra, ela faz toda
análise do capitalismo independente latino-americano, ela constata que não existe uma burguesia, né, de interesse nacional na América Latina, né, que é uma ilusão se acreditar que exista uma burguesia nacional, ou até mesmo, como alguns hoje em dia querem fazer, criar num laboratório uma burguesia nacional para o nacionalismo burguês dar certo. Isso é inviável, não existe essa possibilidade. O Getúlio tinha, claro, naquela época, é óbvio, nós estamos falando hoje no início do século XXI, quer dizer, nós temos todo esse período histórico para poder analisar. Se ele, naquele momento, ele não tivesse essa ilusão, o próprio PCB, posteriormente, vai ter a ilusão da revolução por etapas, de primeiro ter uma revolução burguesa, o apoio à burguesia nacional. Então, ali naquele momento havia essa concepção de que havia interesse da burguesia nacional, uma visão bem eurocêntrica, né? Então aqui haveria uma burguesia nacional que defenderia o nacional, que iria construir o país, só que na realidade essa burguesia, né, que naquele momento estava se consolidando, essa burguesia não queria saber nada de legislação trabalhista, não, que nem na República Velha. Né? Chegava na porta de fábrica para dentro, amigo, acabou a democracia, liberalismo, acabou a porra toda, é o autoritarismo do patrão e acabou. Né? E aí o que começa a acontecer? Os trabalhadores têm uma lei, ou seja, ela é legal, ele é reconhecido, e aí tem uma outra coisa importante que é colocada em segundo plano. Uma das questões que aglutinava comunistas, anarquistas, trabalhistas, na época não era nada trabalhista, mas o chamado sindicalismo amarelo, né, de uma forma pejorativa, antes de 30, tinha uma coisa que unificava todos eles. Qual era? O trabalhador é digno, o trabalhador merece um salário, ele não é vagabundo, ele gera riqueza, nós queremos dignidade. Jornais anarquistas, jornais comunistas, jornais dos sindicalistas chamados de amarelos, socialistas, né? Todos eles tinham isso em comum. E aí, para surpresa de todos, qual é o discurso do governo Vargas? O trabalhador tem que ser dignificado, o trabalhador produz, o trabalhador não é um vagabundo. O trabalhador... Então, isso tem um peso simbólico muito grande para a classe trabalhadora. Rola uma identidade. Pô, cara, nunca nós fomos reconhecidos dessa maneira. Né? Claro, é óbvio, qual é o objetivo do Getúlio ao fazer isso? É procurar uma aliança com um setor da sociedade que ele pudesse se contrapor aos enfrentamentos que ele travava com o velho, com a oligarquia, né, e com os próprios setores da burguesia que não estavam identificados. Ali já começava a ficar um pouco claro que esses setores da burguesia não se identificavam muito com esse nacionalismo burguês, sem burguesia. Né? O Getúlio sai de uma reunião, por exemplo, os burgueses, esses burgueses burros não entendem que eu estou tentando. É óbvio que esse sindicato oficial acaba atrelando, é o que está colocando o Zé aí agora que eu estou vendo aqui, ele vai atrelar, né? Ele vai. Essa classe já conhecia, ao contrário, veja bem, já tinha um sindicalismo livre não atrelado antes de 30. Já havia. A classe conhecia esse sindicalismo atrelado antes de 30, que vinha num processo de crescimento, né, que vinha nesse processo de crescimento. O problema é que dentro a lógica ali, é óbvio, Getúlio não era revolucionário, Getúlio não estava querendo a revolução socialista, Getúlio tinha um projeto nacionalista burguês e fez uma aliança com a classe trabalhadora, houve uma aliança, e que é óbvio, isso limita a luta da classe trabalhadora numa perspectiva revolucionária. Porque não era esse o projeto do Getúlio. O problema é que os revolucionários não estavam conseguindo, naquele momento, fazer uma política que realmente tivesse reflexo na classe. Aliás, naquele momento, eles estavam numa lógica extremamente obreirista,
né, e tudo mais, que eles vão tentar. E aí que é curioso, quer dizer, os trabalhadores vão fazer greve, os trabalhadores vão radicalizar nas greves. Com isso, o PCB percebe que esses sindicatos são um espaço também de disputa, né, e abandona os sindicatos vermelhos, começa a se aproximar desses sindicatos oficiais, né, começa a dar uma linha mais avançada para esses sindicatos oficiais, e essa contradição vai acirrando. Essa burguesia vai vendo que aquilo ali não é muito a lógica deles, até nesse enfrentamento aí. Vem em 32, aquela levante constitucionalista de São Paulo, né, o Getúlio convoca a Constituinte em 34. Nesse momento você vai ter uma outra linha do sindicalismo, que é o sindicalismo católico, que é profundamente reacionário, talvez o termo correto seja esse, antissocialista, contra a greve, pegava que trabalhador e patrão tinham que sentar e estar junto, né? Não tinha essa história de enfrentamento, era negociação subordinada mesmo, e que tinha um peso, teve um peso, a Igreja Católica teve peso em 34, a tal ponto que eles conseguem aprovar o pluralismo sindical na Constituição em 34, que havia antes era a unicidade sindical, eles aprovam o pluralismo sindical. Vai ter uma bancada minoritária, chamada minoria proletária, da bancada classista, que nessa Constituição tem uma bancada classista, e esse processo continua se desenrolando, quer dizer, a classe trabalhadora ela vai aprendendo nesse processo. Ela vai, né? Só que, óbvio, o que a classe dominante vai fazer? Ela vai apelar para a repressão, ela vai apelar para o retrocesso. Né? Mesmo esse projeto nacionalista burguês, baseado nesse Estado-providência e tudo mais, com características brasileiras, latino-americanas, não interessava essa que começa, inclusive, a se voltar para a oligarquia. E aí você vai ter, né, para as eleições que haveriam em 37, que estavam marcadas por essa Constituinte, você vai ter uma candidatura da oligarquia com grandes chances de ganhar essa eleição. Nesse interregno, você vai ter um ascenso significativo, e aí isso é sintático, isso é muito interessante. Essa contradição que havia entre o discurso do Estado, desse projeto nacional, e a realidade concreta, o PCB, percebendo isso claramente, ele muda a sua política e propõe a construção de uma organização chamada ANL, Aliança Nacional Libertadora, de conteúdo policlassista, com hegemonia, que essa era a tese deles, né, com hegemonia da classe trabalhadora, radicalizando todas as bandeiras tenentistas e do próprio governo Vargas, que não conseguiu implementar plenamente, em virtude, né, dessas contradições que eu estou colocando. Né? E aí a ONL vai crescer numa velocidade incrível, né, ao mesmo tempo que vão ocorrer greves de massa em 34, 35, com ação direta no Rio de Janeiro, enfim, em São Paulo. Obviamente, a classe dominante vai ficar apavorada com isso. Alguns sindicalistas colocam que, na realidade, 37 começa em 35, né, com a tentativa revolucionária de 35. Vitória, só uma parte, professor, a Vitória Salgado pediu, vou pedir até para colocar de novo na tela, vou colocar aqui na tela, para que fale também, nesse meio tempo, dessa parte conservadora de São Paulo, que se opunha muito também, a oposição ferrenha. Ela fale mais sobre o conservadorismo de São Paulo na história do Brasil e o quanto, de fato, era... O poder da oligarquia em 30 foi derrubado em 30, e a oligarquia de São Paulo e os setores empresariais vão ficar o tempo inteiro tentando retomar o seu espaço, o seu espaço perdido. Né? O enfrentamento que vai se dar até hoje, de certa forma, tem reflexo nesse processo que se dá nesse momento. Quer dizer, qual era o problema em relação a São Paulo? São Paulo não queria esse projeto, então ele vai usar como desculpa a questão de que o Getúlio não era legítimo porque não havia uma constituinte, tinha que ter uma constituinte.
né? E aí se levanta em armas, é derrotada militarmente e politicamente. Getúlio convoca a Constituição de 34, você vai aprovar uma série de questões como voto feminino, coisa que no mundo inteiro, muitos países ditos, né, exemplares, como Suécia e outros, né, não tinham, só na década de 70 vai ter direito ao voto feminino. Claro que isso era limitado, tinha uma série de limitações. Bom, e aí o que acontece? Esse período de 35 a 37 vai ser esse período de que as forças que estão tocando esse projeto nacionalista burguês, né, elas vão perceber que existe a possibilidade de serem apeadas do governo em função do processo eleitoral, em que a burguesia se aliaria à oligarquia e, consequentemente, voltaria-se a possibilidade de se voltar à mesma lógica política que havia antes de 30. É nesse contexto que surge, já havia um estado de sítio, já havia uma repressão brutal à classe trabalhadora, o sindicalismo e tudo mais, surge a questão do Estado Novo, a alternativa autoritária do Estado Novo, né? É importante frisar que não é só a ANL que cresce nesse período, vai crescer também a Ação Integralista Brasileira, que tinha uma influência do fascismo na Europa. Ela vai crescer e vai ter um embate muito grande entre a ANL e a AIB. Porém, nenhuma dessas organizações ameaçava efetivamente o poder das classes dominantes, enfim, não havia essa ameaça. O que ameaçava o projeto do Getúlio, especificamente, era essa aliança entre a burguesia de São Paulo, né, as oligarquias regionais. Havia oligarquias regionais se armando no próprio Rio Grande do Sul, setores opositores ao governo central que chegaram ao governo do Estado, estavam se armando, estavam armando as brigadas, enfim. A PM de lá estava sendo armada com alguns, inclusive, algumas armas que foram utilizadas pelo Brizola em 61, que eram armas consideradas modernas para a época e tudo mais. Enfim, Getúlio tem que com a intervenção de 37, com a implantação do Estado Novo, ele, enfim, vai acabar com essa ligação das brigadas apenas com o governo do Estado. Ele, nesse inteirinho, ele vai fortalecer o Terceiro Exército. Quer dizer, tem uma série de coisas aí que acontecem nesse período que explicam também o fortalecimento do Terceiro Exército, além da lógica de enfrentamento, né, com a Argentina, o medo da Argentina, também tinha essa questão, né, interna. Então, o golpe de 37 é um golpe contra as oligarquias, tanto que a primeira medida do Getúlio, qual é? A primeira medida do Getúlio é queimar as bandeiras, fazer uma solenidade queimando as bandeiras. É um Estado profundamente autoritário, dentro de uma lógica de tentar organizar a modernização pelo alto, quer dizer, é um desdobramento da lógica do Estado-Providência. Tem um texto muito bom do Bose, que é a gênese do Estado-Providência, que ele vai contar, vai explicar essa questão do positivismo social, como é que isso influencia todo esse processo. É interessante ter claro que até esse momento não havia uma discussão, né, dentro da classe trabalhadora por questões de construir um partido trabalhista, nada disso. A classe trabalhadora, né, enquanto classe, né, o que havia dentro da classe enquanto projeto, né, era o Partido Comunista Brasileiro, na ilegalidade, sofrendo uma repressão brutal, né, os círculos operários, que eram da Igreja Católica, que não recebiam essa repressão e que, por sinal, foi o que, nesse momento, nessa aliança para, né, conter a oligarquia, nesse momento vai se ceder para a burguesia paulista a possibilidade de ter o Ministério de Trabalho, quer dizer, o ministro do Trabalho era ligado à Igreja Católica e tentou transformar esses círculos operários em sindicatos oficiais, praticamente. E é um desastre, não consegue, e muito pelo contrário, o movimento sindical ele vai se enfraquecer brutalmente nesse período. Os trabalhadores vão ser perseguidos e tudo mais, não havia direito, possibilidade de greve, ali foi uma situação extremamente complicada. Ao contrário
né, ao contrário do que Getúlio imaginava, né, a burguesia, mais uma vez, não vai ver com bons olhos todo o procedimento, todo o projeto que ele está implementando. Ela está interessada em garantir a sua margem de lucro. Isso não está interessada com o desenvolvimento nacional, não está interessada em nada disso. E, pelo contrário, ela hoje, quando ela começa a perceber, com o fim da guerra, ela começa a perceber que talvez fosse muito mais interessante ela se aliar a quem a nível mundial estava se consolidando como, né, o capitalismo hegemônico, que era os Estados Unidos, do que tentar um voo solo enfrentando esse imperialismo estadunidense e tentando desenvolver um projeto autônomo de capitalismo no país que, na prática, era inviável. Né? Até porque essa própria burguesia, que seria, né, a vanguarda nesse processo, já começava a perceber que não era esse o caminho, excetuando alguns empresários, isoladamente, que defendiam essa concepção, mas não era a classe. A classe já estava caminhando, né, já estava apontando para outros caminhos. Quando começa a Segunda Guerra Mundial, você vai ter uma aproximação com os Estados Unidos por parte do governo, vai entrar na guerra ao lado dos aliados. Isso era uma grande contradição, né? Você tinha um governo autoritário e de países que lutavam, entre aspas, digo entre aspas, porque durante a Segunda Guerra Mundial você vai ter vários momentos de negociação entre Estados Unidos, Inglaterra, França, com a Alemanha, tentando, né, isolar a União Soviética, porque na realidade a União Soviética era o grande inimigo ali naquele momento. Diferentemente da Primeira Guerra Mundial, você já tinha um país socialista, né, que surge ao final da Primeira Guerra, né, e que na realidade era o principal inimigo a ser destruído ali. Não é à toa que você vai ter, durante a Segunda Guerra Mundial, 29 milhões de soviéticos, né, mortos pela máquina de guerra nazista, e que o grosso do exército nazista, divisões mais avançadas, organizadas e modernas, estavam no front oriental. Né, e o peso da derrota do nazismo se dá nas costas exatamente da União Soviética. A União Soviética que vai derrotar o nazismo. Tiveram tentativas no final da guerra de aliança. O Hitler propôs que a Inglaterra, a França e os Estados Unidos saíssem da guerra e liberassem ele para atacar, enfim, aprofundar o embate com os soviéticos, enfim. Né? Mas o Brasil entra nessa Segunda Guerra e, obviamente, começa uma campanha interna no sentido de, né, se sair da ditadura e se, né, retornar, entre aspas, à democracia. Havia na Constituição de 37 a possibilidade de haver eleições, né? Havia um plebiscito marcado para definir se haveriam eleições, se não haveria. E aí o governo Getúlio, né, as forças que compõem, né, esse projeto, começam a perceber que eles vão ter que construir uma saída desse governo autoritário. E que essa saída começava a ficar mais claro que não passaria por retornar à tentativa de uma aliança, né, de cooptar as classes trabalhadoras, retomar as classes trabalhadoras para esse projeto, né, de desenvolvimento nacional autônomo, burguês e tudo mais. O Getúlio vai tirar do Ministério do Trabalho um ministro vinculado à Igreja Católica. Em 1941, há uma tentativa de organização de uma coisa chamada União Cultural Brasileira. Essa União Cultural Brasileira era uma experiência que se espelhava na União Cívico-Radical Argentina, que era uma aliança policlassista, que no início tinha até uma radicalidade bem interessante. Né? Eles vão tentar, e aí a ideia era juntar... Foram os primórdios do Partido Social Democrático, que era a ideia de juntar toda a máquina
o aparato do Estado Novo com um movimento sindical e aí criar uma organização política que participaria das eleições posteriormente. A preocupação é que não se volte a fazer como era antes a discussão, né, dos partidos regionais, que teriam que ser partidos nacionais. Então começa toda uma discussão e toda uma tentativa de implementar. Getúlio recua, essas forças recuam, entendem que não é o momento de criar uma coisa, devido à oposição ia ser muito grande a criação disso. Ele recua e nomeia o Marcondes Filho para o Ministério do Trabalho. Nomeia o Marcondes Filho para o Ministério do Trabalho, e no Ministério do Trabalho ele começa todo um reforço, né, de sindicalização. Claro, tudo isso atrelado ao Estado, atrelado a esse projeto. E tem uma dificuldade muito grande, os sindicatos foram completamente esvaziados, porque eles não tinham como ter nenhuma atuação devido à repressão e devido ao período mais pesado do Estado Novo, que se deu entre 37 até 42, até 41. Então, isso aí gerava... E aí começa a haver toda uma necessidade de mobilizar novamente esses trabalhadores, claro, sem a influência. O Partido Comunista está esfacelado nesse momento, completamente esfacelado, né? Haviam militantes comunistas atuando nos sindicatos, mesmo havendo uma carta que o sindicalista tinha que ir ao DOPS e se declarar não comunista. Muitos comunistas iam lá, se declaravam não comunistas e viravam dirigente sindical. Não era curioso, não era tão violento como foi no período Dutra, que, de acordo com depoimentos sindicalistas, diziam que o Dutra foi pior em relação ao movimento sindical do que o Estado Novo. O que não, obviamente, não torna esse período bonzinho. Pode ser algum, é horrível para a classe trabalhadora. Então, professor, deixa eu só te fazer um parênteses, que agora eu entro 12h10 num debate sobre a privatização da SEDAI, que eu queria retomar. Eu entro ali, não tem problema. Mas é que o assunto está tão bom e as pessoas estão tão interessadas, e aí que eu queria dizer que toda sexta-feira a gente vai fazer essa conversa, esse fio da história, e eu queria que a gente retomasse na próxima sexta-feira desse ponto que a gente parou, tá, professor? Que a gente começasse, ainda não chegou na Carta do Testamento, mas a gente faz esse link e avança mais um passo do que a gente estava programando também. E aí a outra sexta-feira o programa de a gente ter quem sabe programa a gente de 1h20. Pegar. É que eu acho que eu me aprofundei um pouco mais nesse pedaço, porque eu acho que esse pedaço é importante para a gente entender. Claro, e a gente foca mais um pouco também nesse pedaço para a gente poder chegar no testamento e avançar um pouco mais na outra também, tá? Pode ser assim? Pode. Quero te agradecer por essa condução do fio da história, aquilo que o Brizola mais gostava, que é o próprio processo social, e você fez esse fio e mostra que cada vez mais a história se repete, né? Seja esse desprezo com a classe trabalhadora, olha aí, esses trabalhadores como aí, farsa, entregadores... Né? Como farsa, exatamente. Olha os entregadores de aplicativos, essa uberização do trabalho, essa reforma trabalhista, ou seja, para que mais a frase do Bolsonaro, ou mais emprego sem direito, ou direito sem trabalho, quer dizer. É igualzinho, a gente vai ver, semana que vem, a gente vai falar sobre as eleições de 45, o debate entre Druta e o Eduardo Gomes, era consensual que eles tinham que acabar com a legislação trabalhista, ou rever. Isso em 45, mas aí semana que vem a gente aprofunda isso. Te agradeço, professor, um grande abraço para ti, viu? Outro. Até mais. Até semana que vem, então. Tchau. Até já.